Até pouco tempo eu estava sentindo que a minha energia estava sendo sugada, drenada por alguma coisa. Eu senti que eu estava hesitando, eu estava sentindo um tipo de fadiga mental, um cansaço que ele parecia físico, mas não era físico. Era uma hesitação que eu me desconhecia. Quem é esse aí? Não era eu. E depois eu fui tentar compreender isso, eu entrei numa autoconsciência, como eu sempre falo aqui. Eu gosto de usar essa tática comigo mesmo, é importante. Então, nos momentos a só, eu e meus próprios pensamentos, eu tirava a conclusão de que, cara, isso é um vazamento. Tem algo drenando a minha energia. E eu preciso entender o que é isso, o que está acontecendo, por que eu estou me questionando tanto, entrando nessas confusões e nesses conflitos internos de forma assim tão constante e cansado, apático. Principalmente no final do ano passado, eu senti bastante essa sensação. Eu quero compartilhar com você qual foi a conclusão que eu tirei disso. E o intuito desse vídeo é fazer com que você também comece a se questionar se você tem passado por essa experiência ultimamente. Quem nunca passou? Nesse vídeo eu quero falar para você sobre a trindade da energia. Ou seja, vamos fazer a explicação da energia em 3 aspectos, para que você entenda mais sobre esse seu lado interno pessoal. E é o que eu tenho buscado compreender muito comigo após ter passado por essa experiência terrível, que é sentir que a minha energia está sendo drenada, que tem algo sugando a minha energia, que está arrancando o meu entusiasmo, a minha motivação, a minha vontade de perseguir algo, sabe? O meu tesão pelo próprio propósito. Não tem nada que é mais enfraquecedor para um homem, principalmente, do que ele perder o seu propósito, seu rumo, a sua direção, a definição de quem ele é como pessoa, como ser humano e, claro, logicamente como homem. Vai deixando seu like e no final do vídeo comenta o que você está achando desse tipo de conteúdo aqui, qual que é a sua opinião, enfim, só comenta. Então vamos lá, vamos falar sobre esses 3 aspectos da sua energia que você precisa passar a priorizar e trabalhar em você. Vamos falar sobre a energia mental, a energia vital e a sua energia sexual, a sua energia de origem, de gênero. Seja você homem ou mulher, mas principalmente você homem. Eu direciono bastante o conteúdo e o exemplo aqui para os homens, por eu simplesmente ser uma figura masculina. Então, creio eu que a minha notoriedade vai ser maior para os homens, em primeiro plano, é esse. Não que não seja para o geral. Mas vamos lá, energia mental. Vamos explorar um pouco do conceito neurociência. O que a neurociência explica sobre a sua energia mental quando ela é drenada? O seu córtex pré-frontal, ele capta aquilo que você foca, certo? Se você foca em uma coisa inútil no seu dia, tipo, cara, eu tenho um vício fodido de ficar mexendo no celular. O seu cérebro, ele tá tão focado naquilo, aquele scribbling que eles falam, alguma coisa relacionada a esse nome aí, que é o apodrecimento mental. Aí você fica ali rolando o feed todo dia e por várias horas no dia. E aí o que acontece? Sua cabeça fica só focada nisso. Isso parece ser a coisa mais importante que o seu cérebro entende, que você precisa mexer no celular. Porque senão você vai pensar em coisas ruins do seu dia. A sua vida já tá mesmo uma merda, né? Você tá só resolvendo problema, você trabalha naquele serviço chato, você começa a enxergar as outras áreas da vida como chato. Porque o seu cérebro aprende a focar em uma coisa só. E essa coisa ela tá sendo inútil. Celular,
videozinho, Instagram, rede social à toa, ver a vida dos outros, a sua busca pelo refúgio de não se sentir um merda por completo e começar a se comparar com a vida dos outros e logo depois se encontrar numa recaída, pornografia e, enfim, muita dopamina barata que começa a drenar a sua energia de uma forma bizarra. E quando você vai tentar entender isso, você já está num poço bem fundo. É como se você entrasse em um colapso mental. E aí, meu amigo, é tenso para você tentar sair. E eu não quero te dizer que eu me identifico exatamente com esses exemplos que eu citei aqui, tá? Até porque pornografia, essas coisas de rolar reels, para mim já passou. Até mesmo no momento em que eu estava me sentindo até pouco tempo ali, com aquela sensação de baixa frequência. Sabe, a minha energia estava sendo drenada por algo e eu queria descobrir o que era. Eu sei que eu estava tentando lidar com alguns problemas na vida, né, com coisas que muitas vezes a gente fala, cara, eu não estou conseguindo vencer essa porcaria desse obstáculo. Tinha vezes que eu parava, pensava e me perguntava, caralho, que diabos é que eu tenho que fazer para me resolver esse problema, cara? Essa merda está consumindo o meu consciente. Eu não consigo parar de pensar nesse problema. Ou seja, o meu foco era esse, era no problema, era só no problema. Então às vezes eu negligenciava um treino, aí aos poucos eu ia me sentindo aquela pessoa mais cansada, até mesmo fisicamente, só que eu sentia que não era físico, era um colapso mental. Então eu passei a ter que entrar em autoconsciência para me entender isso. Eu falo, caraca, eu estou muito focado nos problemas, estou muito focado na negatividade, ou seja, o córtex pré-frontal estava aqui ó, o tempo todo torrando em tentar raciocinar, em formalizar, criar cenários, inúmeros cenários, para que eu tentasse ter aquela visualização de que, nossa, esse problema vai se resolver e vai dar certo. E o foco era só o problema. E as outras coisas, o tempo ia passando, os dias, o mês, e eu estava ali ainda focado no problema. O engraçado é que você carrega um tipo de peso enérgico tão grande que parece que esse problema ele só aumenta. Ele nunca se resolve. E era o que estava acontecendo comigo. Eu falo, caralho, essa porcaria nunca se resolve. E eu xingava por dentro. Eu me maltratava internamente. Eu falava, caralho, eu sou um descomungado, um miserável. Sabe, eu não mereço nada de bom nesse mundo. Então eu próprio me descomungava, cara. Eu me discriminava. Então era só negatividade, era só ruminação. E era isso um dos fatores que estava consumindo a minha mente e, consequentemente, a minha energia. Então, é o que a neurociência explica, cara. O seu neurotransmissor aí, o córtex pré-frontal, ele tem a função de ser o diretor executivo daquilo que você foca como prioridade no seu dia. Tipo, cara, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é refletir, é fechar os meus olhos, é fazer minha oração, é fazer coisas úteis, necessárias, sabe? É pegar um sol, é ler um livro, é ter um momento assim tão único que é o café da manhã, ou sei lá, se eu acordo cedo e vou trabalhar, tipo, se você acorda cedo e vai trabalhar, tipo eu, né? Eu faço isso. Então eu nem quero olhar para celular, nem quero ver, quem mandou mensagem, nossa, eu preciso ver a rede social. Não, foda-se, foda-se celular, foda-se mensagem, não, agora não. Eu vou focar no que é mais necessário para o começo do meu dia, para que eu já comece com a minha cabeça focada naquilo que importa e que eu sei que vai tornar o meu dia produtivo. Então é esse o pensamento, é esse o trabalho que eu faço no meu córtex pré-frontal, para que eu não fique ali focando em coisa inútil e no final termino ali confuso o dia,
que eu fiz? O que falta fazer? Tem algo faltando. E é exatamente isso. Você está focando em coisa inútil e essa coisa inútil está te levando para uma constante ruminação, reclamação, indefinição daquilo que você teria que ter feito no dia, só confusão e conflito interno e vira esse bolo de negatividade que começa a pesar o seu consciente e isso drena a sua energia, cara. Então toma cuidado. Um segundo aspecto para a gente entender mais sobre esse nosso lado energia e o que está fazendo, qual é o ponto que você precisa mirar e tentar entender ali específico, que você não pode deixar de maneira alguma que a sua energia seja sugada, drenada, que aconteça esse vazamento, esse colapso mental. Então a gente precisa falar sobre energia vital. E nada melhor do que a gente também tentar entender um conceito filosófico e estoico de Sêneca. Ele dizia que não é que a nossa vida é curta, mas sim que a gente perde muito tempo dela. Energia vital é o tempo em movimento. E o que ele quis dizer com isso? Você está planejando demais, pensando demais, criando muita expectativa, foi o que eu falei no vídeo passado. Você está só pensando, elaborando o tempo todo, criando expectativa, entrando nessa indagação, nesse questionamento constante que nunca acaba, e de repente você está praticando uma masturbação mental. Você planeja, fala que vai fazer algo, fala que vai tirar algo do papel, vai começar a colocar um plano em ação, mas a ação nunca acontece. E aí o que acontece? Você está parado, pausado na vida. E isso é perca de tempo. E esse tempo consome a sua energia. É isso que catalisa aquilo que a gente chama de energia vital. Você gasta muito da sua energia, você se esforça muito em pensar, em planejar alguma coisa e fica ali nos vídeos, fica ali nas informações, fica ali na comparação, na informação que você está ali constantemente absorvendo, mas ela nunca é colocada em prática. Então você entra nesse ciclo vicioso de só consumir, de só planejar e só de criar expectativa. É aquele velho conceito de você se tornar o espectador da própria vida. Você só fica ali, no pensamento, na imaginação, na expectativa, e nada acontece. Entra ano, sai ano, passa os dias, o tempo passa e de repente você tem aquela sensação de que a vida está curta, a vida está passando muito rápido, eu ainda não fiz nada. Tipo, eu tenho mania de falar que eu nunca viajei para muito longe. Eu sempre fiquei nesse Goiásão aqui, que eu sou. Nasci aqui, sou daqui, goiano. Mas eu nunca conheci outro lugar, nunca conheci outro país, muito menos outro país e nem mesmo outro estado que, sei lá, eu nunca tive a oportunidade ou eu nunca planejei uma oportunidade e nunca coloquei ela em ação também. Eu posso pensar por esse lado. Tá, mas isso é só um exemplo, não quer dizer que eu esteja priorizando isso. Mas eu digo que é uma coisa que eu tenho que passar a colocar mais em prioridade. E me colocar nessa experiência. Conhecer mais o mundo, cara. O mundo não gira em torno só do lugarzinho, da cidadezinha que você nasceu. Eu preciso sair disso aqui, dessa rotina, desse ciclo, desse lugar, desse semblante. Então você precisa planejar isso. E é uma experiência própria minha. Eu nunca fiz isso. Então vai ter que chegar uma hora em que eu vou ter que me planejar, eu vou ter que organizar, eu vou ter que colocar isso em prática, em ação, se eu quiser que isso aconteça. Se eu quiser colocar essa realidade que está aqui, até então só na minha visualização,
em ação. Então, é exatamente isso. Para de pensar tanto, para de reclamar tanto, para de planejar demais, para de criar tanta expectativa, para de absorver esse mundo velho de informação e ficar no mesmo lugar, cara. Porque você se auto-sabota. É basicamente isso. Você realmente entende que a sua vida está fluindo e está aproveitando, vivendo a vida com serenidade, quando você entende que o seu tempo é precioso e que ele é muito bem aproveitado quando você está em movimento, quando você está colocando algo em ação, quando você parte para a ação. Aí sim você está fazendo bom proveito da sua energia e jamais deixando que ela seja canalizada por uma autossabotagem, por negligência. Terceiro e último aspecto que a gente precisa entender sobre essa trindade da energia e que jamais você pode deixar com que esse aspecto seja canalizado, seja drenado, sugado, que é a sua energia sexual ou até mesmo a sua energia de origem de gênero, a masculina, a sua masculinidade. E vamos entender um conceito até filosófico e bem voltado para o lado mais psíquico da mente humana, que não é nada mais, nada menos que a visão de Carl Jung, um grande psicanalista, analítico, que gostava de entender de forma bem aprofundada a mente humana. E, então, ele é grande referência na psicologia nos tempos de hoje. Para Jung, ele considera a libido como a sua maior capacidade de energia sexual, principalmente para o homem. E ele fala que se o homem não usa dessa criatividade de energia que ele tem sexual para focar em um propósito, para focar em uma coisa útil, para gastar essa energia que ele tem da vontade, da necessidade sexual para algo criativo e construtivo para ele, ele se torna esse cara apático, que perde o magnetismo e automaticamente a força de presença. Então é isso que você vê hoje na maioria dos homens, né? A maioria desses homens são frouxos, você vê mulher reclamando, falando que é uns caras sem confiança, ou é uns caras escroto demais, extremista, é umas bizarrice de red pill e tal. Ai, mulher não presta. Hoje em dia não compensa namorar, ter relacionamento sério. Hoje não compensa nem você sair com mulher nenhuma. Hoje compensa você focar na sua vida. E na verdade é só uma máscara, é só uma casca que a maioria finge, né? Porque assim, ele acha que ele está sustentando, mas a energia dele transmite algo totalmente contrário. Ele não sustenta essa máscara de que eu sou um homem que foco na minha vida e no meu desenvolvimento pessoal, na minha construção pessoal. Estou focado em ganhar dinheiro. Estou focado... E na verdade ele não está focado em porra nenhuma. Esse é o cara que é facilmente controlado pela cabeça de baixo. Isso é só um tipo de máscara que ele está tentando sustentar para esconder a grande insegurança que ele tem construído e cultivado dentro dele. Então, geralmente esse cara, sozinho, meu irmão, ele está fazendo um estrago, né? Com o próprio corpo, com a própria alma, destruindo sempre o seu consciente. É daí que parte a geração de homens fracos, que vive muito do mundinho superficial, que vive muito da propaganda, da influência, de qualquer tipo de influência. É daí que surge a maioria desses homens que queima o perfil masculino. Então não é que você tem que deixar de conhecer novas pessoas, conhecer mulheres. Cara, eu preciso viver essa experiência. Se você nunca teve, então te aconselho a viver sim. Vai conhecer mais mulheres, vai ficar e ter experiência com mulheres reais. Eu não estou propagando promiscuidade. Eu estou propagando você a ser um cara que se coloca em experiências reais, porque é isso que vai te fazer ter o real resultado, que é o resultado da autoconfiança.
A autoconfiança ela só vem após o resultado de uma ação, não é? Então, o que Carl Jung fala não é que você tem que... eu sou um cara criativo, eu uso tudo para uma coisa construtiva, não penso em mulher, não. O que ele fala é para você não ser totalmente controlado pela cabeça de baixo, porra. Você não pode ver uma bunda no Instagram que você já tá ali se matando na bronha. Enfim, isso é uma coisa inútil, cara, que capta a sua energia real, verdadeira, que pode trazer a sua verdadeira confiança. Que a verdadeira confiança ela vem do resultado, né? Mas o resultado da experiência real. Então é sobre isso o conceito de Carl Jung, grande psicanalista e referência na psicologia. Eu espero que você tenha me entendido, tá, cara? Eu me deparei com essa sensação e eu quis trazer esse tipo de conteúdo aqui para que você entre em um nível de consciência e tira aí suas conclusões do que você pode estar identificando aí no seu momento, em que você tem passado, sei lá, nas suas experiências aí da vida. Você tem sentido que a sua energia está escorrendo pelo ralo, que está havendo um vazamento, que você está entrando constantemente em um colapso mental, que você não está entendendo que porra é essa? Parece que eu forço, e na verdade, sabe, parece que eu tô nadando e eu continuo morrendo no meio da praia, irmão. Parece que não tem fluidez, né, a sua realidade. E ela continua na expectativa. Você continua se sentindo um merda, você continua se sentindo confuso, entrando em conflitos internos, cansado, apático, desmotivado. Então, sobre você tentar reverter essa situação. E é isso. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que você tenha entendido aqui a conclusão, o conceito que eu quis passar e a ideia do vídeo, né, cara? Que é você criar uma autoconsciência, uma autorreflexão e tentar entender aí e jamais negligenciar aquilo que pode acarretar a você canalizar a sua energia. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like, o seu comentário. Seja muito bem-vindo a esse canal de pessoas que estão em uma evolução constante. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo.